nós passamos, né, por um momento aí sobre essa discussão aí da PEC 135, Sim. que o Congresso, né, a Câmara, não aprovou. Sim, tá certo? Então, isso. esse foi o ponto, o finalmente aí dessa questão. Né? Mas o grupo B38, que é um grupo Brasil Conservador, um grupo que está em todos os estados, mais de 2.500 municípios, cidades, né, espalhados em país, uma estrutura, né, com hierarquia, né, inclusive a liderança principal é o Coronel Cury, que é da reserva das Forças Aéreas, né, ele atuou na campanha do presidente, né, com esse movimento, ajudando a campanha do presidente, e agora continuamos, né, com esse movimento do grupo B38, no qual eu estou fazendo parte também, né? E o objetivo principal do grupo é reeleger Bolsonaro. Esse é o objetivo principal. Sim. Tá certo? E dentro dessa ótica, né, a pauta hoje do grupo B38 é o projeto de lei de iniciativa popular, Estatuto do Sufrágio Universal. Ah, sim. Como que se daria? Primeiro é o seguinte, né? O projeto de lei de iniciativa popular. O que quer dizer um projeto de lei de iniciativa popular? Né? Pela nossa Constituição, né? No artigo 1º, parágrafo único, todo o poder emana do povo. Né? Sim. Que é exercido pelos seus representantes ou diretamente. Ou seja, se os nossos representantes votaram contra o que o povo queria, que é o voto impresso e a contagem pública, então o povo pode, tá certo, propor um projeto de lei, coletar assinaturas suficientes para submeter ao Congresso esse projeto de lei. A partir do momento que se coleta assinaturas e submete o projeto, ele vai tramitar normalmente dentro da casa, nas comissões e tal, né? Independente... Se torna um projeto comum. E se torna um projeto, criado... só que, em vez de ser um projeto de um deputado, é um projeto da população, de iniciativa popular, que tem uma diferença muito grande. Né? Qual seria a diferença? O número de assinaturas que a gente pode alcançar. Então, esse volume de assinaturas vai gerar um impacto, tá certo? Junto aos deputados, que é diferente. Porque, sim, no sentido de que tem ali apoio de verdade, né? Esse apoio popular. Por isso que o nome é projeto de lei de iniciativa popular. Inclusive, os proponentes podem indicar quem vai ser o relator. Ah, sim. Então nós podemos indicar quem vai ser o relator. Inclusive, o relator é peça fundamental. Inclusive, já tem vários deputados já se posicionando, tá certo? Querendo ser o relator. Ser o escolhido. Porque vai gerar visibilidade. Sim, obviamente. Vai gerar visibilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Da questão aí da iniciativa popular. E a questão do sufrágio universal. Aí, essa palavra do sufrágio é uma palavra que, às vezes, eu vou arriscar dizer para você que 90% do Congresso Nacional não sabe o que é sufrágio universal. É mesmo? O que seria sufrágio universal? Já que esta palavra ela já conhece. Existe nas nossas constituições desde 1822. Desde a época do Império. Né? Na primeira lei eleitoral do Brasil, já se estabelece o sufrágio universal. Ou sufrágio direto. Não. Mas o que é o sufrágio? Sufrágio é escolha, não seria escolha apenas? É o voto. O voto. Só que o sufrágio, além do voto, tá certo? Ele tem o escrutínio, ou seja, o exame secreto. Então, o sufrágio, né, ou seja, o voto, ele é uma relação do eleitor com o resultado, sem nenhuma intermediação. Sem nenhuma intermediação. Então talvez essa seria a grande diferença do modelo atual. Esse é o gargalo. Porque em 96, o que aconteceu? Veio uma máquina eletrônica, eu vou usar esse termo. A urna. Eu vou usar esse termo, tá certo? Para que nós não venhamos a sofrer nenhum problema aí de corte de vídeo, etc. Mas enfim, de retaliações, né? Mas na verdade é uma máquina eletrônica. Que o Supremo daqui a pouco não vamos falar dele, mas na verdade é uma máquina eletrônica, tá certo? Porque a urna, ela é um depositário de voto, tá certo? Então precisa
da matéria, o voto. Sim, material. Sim, efetivamente. Então ela não é, tá certo? Então é uma máquina eletrônica, tá certo? Sim. Então essa máquina eletrônica, com o advento dela em 96, nos foi retirado, tá, a contagem pública dos votos. Em 96. Que antes era feita tirando a cédula e tal, contando os votos. Contando os votos. Isso é o que acontecia, né? Desde então. Até então. Sim. Desde 1800 e bolinha. Mas tinha um processo lento, demorava-se até, às vezes, até uma semana para sair resultados. Mas, né? veja só, o que é mais importante? A nossa democracia, o nosso direito como cidadão, a nossa cidadania, porque a cidadania é a expressão do nosso direito e do nosso dever. Né? Então, esse direito, ele já é adquirido. E um direito adquirido, ele não pode ser revogado. E ele foi revogado em 96. E está escrito na nossa Constituição, no artigo 14... Mas não partiu apenas de uma modernização do sistema? Veja só. Revogado que se impedisse de votar, né? O sistema, ele pode modernizar da forma que ele quiser. Ele não pode infringir, né, a Constituição. Esse é o problema. Modernizar, pode modernizar da forma que quiser. Tá certo? Inclusive, a Corte Constitucional Alemã não aceitou essa máquina eletrônica para o processo eleitoral, né, da Alemanha. Sim, alguns países não aceitam. Não, a maioria. Sim. São pouquíssimos. Eu acho que o Brasil, se eu não me engano, é até o único. Não, né? Tem outros países. Mais um ou dois. Mais um ou dois no máximo. Sim. Mas, enfim, sem a prova material do voto, inclusive, né, essa questão, ela não ficou parada de 96 para cá. Sim. Houve 3 momentos, tá certo? 3 momentos de iniciativa. Uma lei que foi promulgada, tá? E aí houve a DIN 4543, que cortou o voto impresso da lei. Depois veio a outra PEC, tá certo? Do Senado, que foi cortada pela DIN 5889. Inclusive, o vídeo, né, da sessão onde foi, né, votado, né, essa DIN, né, ela contou com alguns depoimentos para que não fosse, né, retirado o artigo 2º da lei, né? Sim. Que a lei foi aprovada no Congresso e aí foi, né, submetida aí a uma DIN de inconstitucionalidade, né? Sim, ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, que foi a 5889. Sim. E lá nós tivemos algumas defesas para que isso não acontecesse, né? Para que permanecesse, né, o voto impresso e a contagem pública que estava previsto na lei, para acontecer em 2018. E já para a eleição de 2018. Essa lei foi 2015. A lei foi aprovada em 2015. E por que não foi colocada em prática? Porque ficaram empurrando com a barriga para poder, né? Porque desde 96 tem, né, uma entidade, tá, que não quer a materialização do voto, a prova do voto. Sim. Tá certo? Então, essa entidade não quer. Mas isso não encarece as eleições? Não existe, né, preço para nossa democracia, Del. Não existe preço, tá certo? E o valor disso é irrisório, tá certo? Perto da importância, né, do nosso direito.